Ei, gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos fazer a revisão para o midterm? Então, olha só, número 1. Suzana está em uma galeria de arte e vai comprar um quadro. Complete o diálogo com os pronomes demonstrativos adequados. Então, os pronomes demonstrativos: este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, e isso, isto e aquilo. Remember that when you use isso, aquilo e isto, that means you don't have a noun afterwards, okay? Então, let's see what you have to look at when you do this type of exercise. Então, so this is the dialogue, né? O diálogo. Blá, 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 quadro aqui é muito bonito, mas o estilo não é o estilo que eu quero comprar. So, and then the keywords are aqui, so here. So you know that you have to use este, esta, or esse, essa, ou aquele, aquela. So, aqui, so you have to use este ou esta. So then you have to see if there is a noun. So there is a noun, right? Painting, quadro. Quadro can be painting or blackboard, okay? Or whiteboard, quadro branco, ok? Então, quadro. Então, este quadro aqui é muito bonito. Então, should be este. So this painting here is really pretty. Este quadro aqui é muito bonito. Mas não é o estilo que eu quero comprar. But it's not the style that I want to buy. Yes. So you say, and then you have the keyword aí, there, okay? So, em quadro is masculine singular. Então, esse quadro aí é mais tradicional. So, você, yes. So, that painting there is more traditional. Now remember that esse is when you're talking about something or somebody that's not near you, but it's near the person to whom you're talking, okay? Então esse quadro aí é mais tradicional. Que estilo a senhora prefere? So what style do you prefer? And remember that you're using a senhora because the person at the gallery is being polite and addressing the lady as ma'am, right? Or so it would be the equivalent in English to say what style do you prefer, ma'am? Okay? So you, instead of você, you would use a senhora. Eu prefiro blá 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 lá. So lá you have to use aquele, aquela, aqueles, aquelas. So you have a noun, pinturas, e pinturas é feminino plural. Então eu prefiro aquelas pinturas lá. Então I prefer those paintings over there, ok? Eu prefiro aquelas pinturas lá. And you see that what I was going to say. Eu prefiro aquelas pinturas lá. So here when you say aquelas, that means you are not near the paintings and the person with whom you're talking is not near the paintings either, ok? Então, eu prefiro aquelas lá. So I prefer those paintings over there. Elas são mais modernas, né? They're more modern. Vamos ver as pinturas mais de perto. So let's see the paintings closer, ok? Mais de perto. O que é blá 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 aqui nesta pintura? So, nesta pintura. And then you have aqui. So, you have to use one of the isto, right? There is no noun. So, you must use the pronoun ending in O, ok? Isto. Então, o que é isto? O que é isto aqui nesta pintura? É um animal ou uma planta? So, what is this here in this painting? Is this an animal or a plant, right? É um animal ou uma planta? Interessante, não é? So it's interesting, isn't it? And then you have aí, and there is no noun, so you have to say isso. So that over there, okay? That, então, isso aí é uma representação da bomba atômica. So that there is a representation, is a painting representing the atomic bomb. Muito interessante. Very interesting. And that painting over there. So now you have painting, quadro, masculino, singular. Lá, so aquele, ok? E aquele, notice the pronunciation, ok? The
que, aquele. E aquele quadro lá? É do mesmo artista? Não. Todos lá. So, over there. So, nobody's near the painting, ok? So, todos aqueles quadros. So, quadros masculino, plural. Todos aqueles quadros lá são de um artista brasileiro que mora em Nova York. So, very interesting. What about that painting there? Over there. Is it from the same artist? No. All those paintings over there are by a Brazilian artist that lives in New York. His name is Vicky Muniz. Eu sei quem é o Vicky Muniz, ok? Eu sei quem o Vicky Muniz é. So I know who Vicky Muniz is. Os quadros dele são realmente muito bonitos. So his paintings are really beautiful. Mas eu vou comprar esta pintura aqui. Pintura, it's a noun, feminino singular. Eu vou comprar essa pintura aqui. I'm going to buy this painting here. Infelizmente, unfortunately, eu não tenho dinheiro para comprar um quadro do Vicky Muniz. Unfortunately, I don't have money to buy a painting by Vicky Muniz. Yeah, as pinturas do Vicky Muniz são muito caras, mais ou menos $15 mil, $20 mil. Observe a ilustração abaixo e responda as perguntas. So, look at the picture here. Quantos cômodos a casa tem? I think your review doesn't have this one. Quantos quartos há na casa? So, how many bedrooms are there in the house? So, então vamos ver. Então você tem aqui 1, 2, 3. Então, quantos quartos há na casa? So, how many bedrooms are there in the house? So, you're going to begin with there are, ok? Então, há, acento agudo no há 3 quartos, há 3 quartos na casa. Os dois banheiros têm banheira? So, do both bathrooms have bathtubs? Então, banheiro, bathroom, banheira, bathtub, ok? Então, os dois banheiros têm banheira? Sim. So you can see that this is a bathtub because you have the two faucets and the place where the water comes out, right? The faucet. Então, os dois banheiros têm a banheira? Sim. So here you're asking for confirmation, so you have to say yes or no, right? Sim. Os dois banheiros, banheiros têm, acento circunflexo no E, os dois banheiros têm banheira. Quantas cadeiras há na sala de jantar? So again you have are. How many chairs are there in the living room? Então, há, you begin with há 6 cadeiras, né? Então você tem aqui, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, há 6 cadeiras na sala de jantar. Quantos quadros há na sala de jantar? Então, quadros, paintings. Então, quadros, 1, 2. Então, há 2 quadros na sala de jantar. Onde há tapetes na casa? So, where are there rugs? Ok? Tapetes na casa. Então, no quarto, na sala de jantar e no banheiro. Então, quantos tapetes há na casa? Onde há? Então, so there are rugs, ok? Então, há tapetes na sala de estar, no quarto e no banheiro. A sala de jantar tem cortinas e a cozinha? Então, cortinas, curtains, ok? So, does the dining room have curtains? And the kitchen? So you can say sim, because now you have to say yes or no, right? You're asking for confirmation. Sim, a sala de jantar tem cortinas.
cortinas. E a cozinha também, the kitchen too, né? E a cozinha também, acento agudo no E, e a cozinha também. Onde fica a televisão? A televisão, na sala de estar. Então, a televisão, so where, remember that the verb ficar substitutes for the verb to be, okay? Instead of asking onde está a televisão, you can say onde fica a televisão, which is much more common instead of using the verb estar, ok? Então, onde fica a televisão? A televisão fica, repeat the verb, don't have to worry about conjugating the verb because it's third person, right? A televisão fica na sala de estar. Use a forma adverbial correta. Here, what you have to remember is that if the adjective is in the masculine form, you have to change it to the feminine form before you add mente, okay? If it ends with a consonant, you just add mente. And if it ends with e, you just add mente, okay? So let's see. Ele é atencioso. So he is very atencioso is a person who gives you a lot of attention, ok? Atencioso. Então, ele é muito atencioso. Ele faz tudo, so he does everything with a lot of attention, ok? Então, so you see that the adjective is in the masculine form, so you have to change it to the feminine form, ok? Então, ele faz tudo atenciosa, and then you add mente, atenciosamente. Ela é lenta para escrever, so she's slow to write. So how does she write? She writes slowly, okay? Então, so here the adjective is already in the feminine form, so you just have to add mente, okay? Então, ela escreve lentamente. Now, if you were talking about a guy, so you would say, ele é lento para escrever. So, in that case, you would have to remember to change lento to lenta and then add mente, okay? Nós somos perfeitos para falar francês. We are perfect when we speak French. So, we speak French perfectly, perfeitamente. I think the version that you are using is a little different. Let me check here. Because I made some changes. And I can't remember. Yes. So let me see. In the version that you have, I think you had nós somos meticulosos. I think we changed that to nós somos meticulosos no trabalho. Nós somos so here, let me change this. Nós somos meticulosos no trabalho. So, we work meticulously, ok? Então, nós trabalhamos. So, you see that the adverb always modifies the verb, okay? So, how do we work? We work meticulously, okay? Nós trabalhamos and you see that the adjective is in the masculine form, so you have to change it to feminine, okay? Meticulosa, and then you add the mente, ok? Meticulosamente. Eles são rápidos para dirigir. They are quick to drive. So, they drive quickly. Então, so, rápido is in the masculine form. Let's change that to feminine. Rapidamente. And remember that you do not add the accent mark, ok? Eu sou calma para falar. Deixa eu mudar isso aqui. Eu sou calma para falar. Eu sou calma para falar. So, I speak calmly, ok? Eu falo calmamente. Calmamente. So, the adjectives in the feminine, you just add mente. Eu vou ao cinema com frequência. Eu vou ao cinema frequentemente. Frequentemente.
Em geral, eles gostam de ver televisão à noite. So, in general, they like to watch TV at night. So, they generally like to watch TV at night, ok? Eles geralmente gostam de ver televisão à noite. Eu sou paciente. So, we got rid of this one. Let me eliminate this one. Eu sou paciente. Eu faço tudo, so I'm patient. I do everything patiently. Então, eu faço tudo pacientemente. É raro ela jantar fora durante a semana. So it's rare for her to have to eat out during the week. So she rarely eats out during the week. Ok? Então ela rara. So you change raro. You have to change the O to A. Raramente. Raramente janta fora durante a semana. Now, decida qual verbo usar e faça a conjugação corretamente. Faça a conjugação corretamente, ok? Então, vamos ver. Eu, geralmente, me, blá, 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 cedo. Cecília, só um minutinho. Ei, filha, tudo bom? Aqui. Tudo. Aqui, eu tô gravando um vídeo, eu posso te ligar daqui a pouco? Tô. Posso te ligar? Eu vou dar aula depois, eu falo com você mais tarde. Tá bom. Um beijo, filha. Acabei de chegar em casa, eu vou comer, vou tomar um banho e você já sabe. Tá bom. Ai, tá bom, meu amor. Um beijo. Tchau. Desculpa, gente. É a Cecília, minha filha, né? Então, vamos ver aqui. Eu geralmente, blá, 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 cedo. Então, early. Então, eu geralmente, blá, 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 cedo. So, when you do this type of exercise, take a look at the whole thing before you start putting the verbs in, ok? So, eu geralmente, blá, 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 cedo. That means early. Banho, bath. E, blá, 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 para a universidade. Eu, blá, 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 a universidade às 8 horas e, blá, 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 café da manhã no Starbucks na biblioteca. Minha primeira aula, blá, 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 às 9h05. Eu, blá, 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 3 aulas de manhã e 2 à tarde. Eu geralmente, blá, 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 no Chipotle com meus amigos, porque nós, blá, 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 muito de comida mexicana. À tarde eu, blá, 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 na biblioteca e depois eu vou para casa descansar. Eu sempre, blá, 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 televisão à noite antes de dormir. So what you have to look at, are the keywords, okay? So for example, banho. So what's the verb that goes with banho? So you come here and you take a look. So banho, banho, banho. Eu gosto de tomar banho, ok? To take a shower. Então eu gosto de tomar banho. Então, eu geralmente me levanto cedo, tomo banho. So, you're talking about your routine, okay? So, all the verbs are going to be in the presente do indicativo, in the simple present. So, here you want to say that you are early, so you get up early. So, what's the verb to get up? Levantar-se. It should be reflexive, ok? Então, eu geralmente me levanto. The me is already here. Eu geralmente me levanto cedo, tomo banho e and then you go to the university, right? You get up, take a shower and go to the university. Então, o verbo ir. E geralmente vou para a universidade. Please don't forget to conjugate the verb, okay, guys? E vou para a universidade. So at 8. So you arrive. So what's the verb arrive? Chegar. Eu chego à universidade. Eu chego à universidade às 8 horas e so have breakfast, ok? To have breakfast, the verb is tomar. E tomo, and you can use the verb tomar 2 vezes, né? Eu tomo café da manhã no Starbucks da biblioteca. So, no Starbucks da biblioteca. Minha primeira aula, so you can say is at 9:05 or begins at 9:05. So, let's see which ones we have here. Do we have the verb? So, como se diz to start? Começar. So, you don't have começar here, but you have the verb to be. So, my first class is at 9:05. Então, minha primeira aula
don't forget to conjugate the verb. Minha primeira aula é às 9h05. Eu, blá blá blá, 3 aulas de manhã. 3 classes in the morning. So, I have 3 classes. So, what's the verb to have? Ter. Então, eu tenho 3 aulas de manhã e 2 à tarde. Eu geralmente, blá blá blá, no Chipotle. So at Chipotle, you're going to have lunch or to have dinner, right? So in this case, to have lunch. Então, o verbo to have lunch, almoçar. Eu geralmente almoço no Chipotle com meus amigos, porque nós, blá blá blá, muito de comida mexicana. So, blá blá blá, Mexican food, so we like Mexican food. Why do you eat at Chipotle, ok? Porque nós gostamos muito de comida mexicana. À tarde, eu, blá blá blá, na biblioteca. So, what do you do in the library? You study, right? À tarde, eu estudo na biblioteca e depois vou para casa descansar. And then I go home to rest. Eu sempre, so TV, what do? You watch TV, né? So, the verb, eu sempre... o verbo ver, to see. Eu sempre vejo televisão. So, you learned how to conjugate the verb ver, right? Eu sempre vejo Ai, meu Deus, antes de dormir. Desculpem. Eu sempre vejo televisão antes de dormir. Saber ou conhecer. My teacher doesn't know my name, so to have the knowledge, ok? Minha professora não sabe meu nome. Você, blá blá blá, qual é a capital de Moçambique? So, do you have this knowledge, ok? So, the verb saber. Você sabe qual é a capital de Moçambique? Vocês, blá blá blá, o Rio de Janeiro. So, when you have cities, that means, in English you would ask, have you been to Rio? Ok? And in Portuguese, it's always the verb conhecer, ok? Então, vocês conhecem o Rio de Janeiro? Vocês conhecem... Don't forget to conjugate the verb, ok, guys? Vocês conhecem o Rio de Janeiro? Seu pai, blá blá blá, que você bebe cervejas no fim de semana com seus amigos? So, does your dad know you drink beer on the weekend with your friends? So, this means to have the knowledge, verb saber, ok? Então, seu pai sabe que você bebe cerveja nos fins de semana com seus amigos? Remember, when you ask a question, the intonation has to be a rising intonation, ok? Seu pai sabe que você bebe cerveja no fim de semana com seus amigos? Eu não, blá blá blá, a Dr. Duke, no seu exercício eu já atualizei, né? Eu não, so you haven't met him, because the verb conhecer means to be acquainted with or to have met him, a person, ok? Eu não conheço. So, you're not acquainted with him. You haven't made the acquaintance, ok? Eu não conheço o Dr. Silva. Eu não conheço a Dr. Duke. Ela é tudo feminino. Ela é a supervisora do curso de português, não é? Nós, blá blá blá, a resposta para essa pergunta aqui. So, we don't, blá blá blá, the answer to this question here. That means the knowledge. We don't have the knowledge. We don't know the answer. Então, you're going to say, nós não sabemos a resposta para essa pergunta aqui. Você, blá blá blá, aquele homem lá? So, do you know that man over there? So, that means, have you made the acquaintance? Are you acquainted with that person? O verbo conhecer. So, conhecer can be to have made the acquaintance or to meet. Então, você conhece aquele homem lá? Você, blá blá blá, quem é aquele homem lá? Então, você... I think I changed this one. No. In your exercise, the letter F was... que línguas você sabe falar, ok? To have the knowledge. So, what language do you know how to speak? Eu só sei falar inglês. I just know how to speak English, ok? I just have the skill, because the verb saber means to have the skill, ok?
Então, você sabe quem é aquele homem lá. So, do you know who that man is? That means, now notice the difference. Do you have the knowledge of the identity of that man? Ok? Você sabe quem é aquele homem lá? So, compare that with the letter G. Você conhece aquele homem lá? Do you have his acquaintance? Ok? Have you met him? And the other one is, do you know who he is? Okay? Do you have the knowledge of his identity? Dançar tango, so that is the skill. Então, eu não sei dançar tango, mas meu amigo argentino sabe. So he knows. My Argentinian friend knows. Eu não sei dizer não para os meus amigos. I don't know how to say no. Ok? Eu não sei. I don't have the skill to say no. Ok? I just can't say no to my friends. Ok? Marta, deixa eu ver aqui. Okay, so we changed this one here to, so what you actually have on yours is, no, that was correct. That's what you had. No, it's Marta, desculpe. Marta, não. Marta, não. Restaurante. Onde fica o restaurante brasileiro? Where the Brazilian restaurant is. So she doesn't have the knowledge of the location of the restaurant. Então, Marta não sabe onde fica o restaurante brasileiro. Ela não. So, blá blá blá, Knoxville. Ela não conhece Knoxville. Ela não conhece Knoxville muito bem. So she doesn't know Knoxville very well. So remember that she's not acquainted with the city, ok? Ela não conhece a cidade muito bem. Letra L. Eu não, blá blá blá, Los Angeles. So every time you see like the city, I'm not acquainted with the city, I haven't been to the city. Eu não conheço, it's always the verb conhecer, ok? C cedilha, eu não conheço Los Angeles. Você conhece? So do you know? That means in English you would say, have you been? I haven't been to LA. Have you been to LA? Você conhece? Meus pais. So, to speak Spanish, so to have the knowledge, ok? Meus pais sabem falar espanhol. Nós, blá blá blá, no, we don't have this one. Well, let me do this one since it's already here. Nós, blá blá blá, as consequências das nossas atitudes. We know the consequences of our behavior. So, nós, we have the knowledge. Nós sabemos as consequências das nossas atitudes. Seus pais, blá blá blá. No. So this one was different also. Vocês. Blá blá blá, qual é a capital do Brasil? So, do you know what is the capital of Brazil? So, do you have the knowledge? Verb saber, ok? Então, vocês sabem qual é a capital do Brasil? Espero que sim, né? A capital do Brasil. Vocês sabem qual é a capital do Brasil? Isso. Onde ficam esses móveis e objetos? So, móveis, furniture and objects, ok? Então, cama, bed, forno, oven, lareira, fireplace, churrasqueira, grill, toalha, towel, cômoda, that's chest of drawers, sofá, sofa, mesa de jantar, dining table, chuveiro, shower, geladeira, fridge, fogão, stove, armário, closet or wardrobe, televisão, television, ok? Então, onde ficam esses móveis e objetos? A cama fica no quarto. O forno fica na cozinha.
A lareira fica na sala de estar. A churrasqueira fica no terraço. Então, a toalha fica no banheiro. A cômoda fica no quarto. O sofá fica na sala de estar. A mesa de jantar fica na sala de jantar. O chuveiro fica no banheiro. A geladeira fica na cozinha. O fogão fica na cozinha. O armário fica no quarto. A televisão fica na sala de estar, no quarto, ok? Ótimo. Complete de forma lógica dizendo o que essas pessoas estão fazendo. Ok, guys, so remember that some of you, when we had the little quiz, you did not pay attention to the question. Okay, so look at the question. Tell what these people are doing. So you have to use the present continuous in the answer, ok? Então, dizendo. So, ela está na discoteca com seu namorado. So, she is at the disco with her boyfriend. So, what is one of the logical things that she's doing? Então, ela está, do not forget the verb to be, okay? And you can never use the verb ser, it's always está. Então, ela está, and then, how do you say dancing? So, you are going to use the verb dançar, and what you have to do is, you are going to remove the R of the infinitive, okay? So, just the R, don't remove the vowel. And then you add NDO, ela está dançando, ok? Ela está dançando. Nós estamos em um restaurante japonês. So we are eating sushi. Nós estamos. So the verb comer, remove the R only, leave the vowel. Comendo. Nós estamos comendo sushi. Eles estão na sala de aula. So they are in class. So they are having class. Eles estão. So you can say they are studying, they are having class, they are reading, okay? They are listening to the teacher. Então, eles estão, let's use the verb estudar. Eles estão get the infinitive, remove the R only, keep the vowel. Eles estão estudando português, ou eles estão estudando matemática, qualquer coisa. Eu estou no cinema. So what are you doing? Obviously, you're watching a movie, né? Eu estou, the verb ver, remove the R, add NDO, vendo um filme. Minha mãe está na cozinha. She may be washing the dishes or cooking, ok? Então, ela está, don't forget the verb, ela está lavando. So, the verb lavar, remove the R, NDO. Ela está lavando os pratos. Meus amigos estão no The Rush. I forgot what this is. Meus amigos estão no The Rush. Is it a bar? Let's pretend it's a bar, okay? I forgot what The Rush is. Ai, meu Deus. Eles estão... So if it's a bar, pretend it's a bar, okay? I think it's... Is it a gym? I think it's a gym, isn't it? I don't know. If it's a gym, eles estão fazendo ginástica, ok? If it's a bar, eles estão... Okay, let's pretend it's a gym, because it sounds like a gym. Eles estão... So, the verb is fazer exercício, ok? Então, o verbo fazer, remove the R, eles estão fazendo ginástica, ok? Ginástica. Minha amiga está na livraria. My friend is in the bookstore. So, she is buying a book, ok? Então, ela está... O verbo comprar, ela está, remove the R, comprando um livro. Meu pai está no quarto. My dad is in the bedroom. So, he's sleeping, he's reading a book, he's resting. Let's put resting. Ele está, acento agudo no A. So, the verb descansar, to rest.
take out the R, add the NDO, descansando, ok? He's resting. Quem são os parentes? O filho da minha irmã. So, the son of my sister is my... O filho da minha irmã é meu sobrinho, my nephew, right? O filho da minha filha, the son of my daughter, is my neto, my grandson. A mãe da minha mãe é minha, so the mother of my mother is my grandmother, minha avó. And remember that the feminine has acento agudo, ok? Avó. O irmão do meu pai, so the brother of my father is my tio, my uncle. O filho e o filho da minha irmã são, so the son, o meu filho e o filho da minha irmã. So my son and the son of my sister are cousins, right? O meu filho e o filho da minha irmã são primos. I think yours has the feminine form. A minha filha e a filha da minha irmã são primas. O pai da minha mãe... Let me change this because here yours is different, ok? O pai da minha mãe é o pai da minha... it's right here. O pai da minha mãe, the father of my mother, is my grandfather, avô. So the masculine form, the accent mark is what distinguishes the feminine and the masculine, ok? Então, avó with the acento agudo is grandmother, avô with the acento circunflexo, grandfather, okay? And in the plural, it's avós with the, in the plural with the acento agudo. O pai da minha irmã é meu, blá blá blá. And that's it. We don't have this last one here. Ok, use as formas corretas dos verbos ver, to see, vir, to come, ler, to read, and dar, to give. Então, eu não, blá blá blá, comida para os animais no zoológico. So, food to the animals at the zoo. So, to give, né? Eu não dou, don't forget to conjugate the verb. Eu não dou comida para os animais no zoológico. Você dá? So, do you? Você dá? Você blá 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 todas as noites? Televisão, ok? So, televisão, to see. Então, você vê televisão todas as noites? So, do you see TV? Do you watch TV every night? Não, não vejo. Não, não vejo. Não vejo. Yeah, here is não, eu não vejo não. But in your version is não vejo. Eu não, so I don't, para a universidade. I don't come to the university every day. Eu não venho, verbo vir, to come. Eu não venho para a universidade todos os dias. Você vem? So do you come every day? Nós nunca, blá blá blá, New York Times. So that's a newspaper, jornal, so the verb to read. Nós nunca lemos o New York Times. Vocês leem. So do you guys read it? Leem. Opa, 2 S, ok? Vocês leem? Eles sempre, blá blá blá, dinheiro para programas de assistência social. So they always give money to charity, ok? Programas, charity programs. Eles sempre dão dinheiro para programas de assistência social. Eu não, ok. I don't have a problem, right? Eu não tenho problemas. I don't have a problem with this project. We can just go ahead. Eu não tenho... eu não vejo problema. I don't see a problem. Because it could be I don't have a problem, but we don't have the verb ter, okay? So, I don't see a problem with this project. We can go ahead. Eu não vejo problema com esse projeto. Podemos ir em frente. Okay, so here you have these verbs that are conjugated
differently they are stem changing verbs. So in the first person singular, you have to change the vowel, ok? Então, o verbo ouvir música, to listen to music, eu geralmente ouço música clássica na NPR. O verbo trazer, to bring. So I generally listen to classical music on NPR. Eu não, blá blá blá, todos os meus livros na minha mochila. I don't bring all my books in my backpack. Eu não trago todos os meus livros na minha mochila. Eu, blá blá blá, I think we skipped this one. Ok. Eu posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Blá blá blá, sentir muito. I'm so sorry. Eu sinto muito. Mas não tenho tempo para falar com você agora. I don't have time to speak to you right now. Eu geralmente sirvo. So I generally serve water and soft drinks at my parties, ok? Eu geralmente sirvo água e refrigerantes nas minhas festas. Eu raramente minto. I rarely lie. But sometimes it's impossible not to lie, right? Sometimes we all tell like white lies, right? To avoid offending or making somebody feel sad. Responda de forma completa. A que horas você se levanta e a que horas você chega na universidade? So, the questions are different. A que horas você se levanta? Então, a que horas você se levanta? At what time do you get up? Então, eu me levanto às... So, remember that at is always às. Eu me levanto às 5 horas da manhã, né? Eu me levanto às 5 horas da manhã. Eu me levanto às 5 horas da manhã. E a que horas você chega à universidade? So you're going to connect these two sentences, ok? Eu me levanto às 5 horas da manhã e eu chego à universidade às 8 horas. Às 8 horas. You don't have to say da manhã because you already used da manhã, né? Eu chego às 8 horas e chego à universidade às 8 horas. Como você vem para a universidade e o que você traz na sua mochila? Então, como? How do you come to the university? Eu venho. Então, como você vem? Eu venho para a universidade de carro. Eu venho para a universidade de carro. E eu trago, né? I bring my books in my backpack. Eu trago meus livros na minha mochila. Guys, there is a skunk right there outside. You know how you say skunk in português? Gambá. Então tem um gambá no meu quintal. Ele sempre vem a essa hora, ele sempre me visita. É o meu visitante, ele sempre me visita à noite. Ai, meu Deus. Okay, so in this version that I had before, I didn't have the text, okay? But you guys have the text there and I'm just going to answer the questions, okay? Então, número 12. So you have the text. Brasília se localiza na região centro-oeste, no Planalto Central do Brasil. So Brasília is located in the centro-oeste region, in the plateau, the Central Plateau in Brazil. A ideia de construir a capital do Brasil longe da costa do Atlântico vem do século XIX. So the idea of building Brasília far away, as we saw today in class, from the coast, né, from the coastal line, comes from the 19th century. Mas Brasília só virou realidade no governo do presidente Juscelino Kubitschek. But Brasília only became, okay? The verb tornar, that means to become. Only became reality in the presidency of Juscelino Kubitschek.
O presidente JK aprovou a construção da cidade em 1956. So, the president, JK president, approved the construction of the city in 1956. A inauguração da nova capital foi 4 anos depois. So, the inauguration of the capital was 4 years later. So, it took, remember what we saw today, 3 anos. It took 3 years and 4 months. 11 months, 12 months, I can't remember, almost 4 years to build the city. And remember that this was a planned city, right? If you remember, it was, so here it says, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer são responsáveis pela arquitetura bela, moderna e funcional da capital brasileira. So the urban planner Lúcio Costa and the architect Oscar Niemeyer are responsible for the beautiful, modern and functional architecture of the city. A cidade tem um formato de um avião, so the city, the plan of the city has the shape of an airplane, and because of that, the project of the city has the name of Plano Piloto, okay? So pilot plan. Brasília também é chamada de capital federal ou distrito federal. So these are other names that you can call Brasília. You can say distrito federal or capital federal, ok? Então, onde fica Brasília? So remember that the verb ficar, as I mentioned before, is used to indicate location. Então, onde fica Brasília? Remember that Brasília is third person. You don't have to worry about changing the verb. Just repeat the verb. Brasília. Então, letra A. Então, Brasília fica, acento agudo no I, Brasília, ai meu Deus, Brasília fica na região centro-oeste. B. Por que o projeto da cidade é chamado de plano piloto? So why is the project of the city called plano piloto? Por quê? So remember that because it's just one word. Why? Porque you have 2 words, 2 palavras. Because one. Porque a cidade, so because the city has the shape of a plane, right? Porque a cidade tem a forma de, a cidade tem o formato, ou tem a forma de um avião, of an airplane, ok? Ai, meu Deus, avião, 6, avião. Letra C. Como é a arquitetura de Brasília? So, what is the architecture of Brasília like? A arquitetura de Brasília, acento agudo no I, Brasília, a arquitetura de Brasília é, don't forget the verb, meu Deus, a arquitetura de Brasília é, so what is it? What are the adjectives? Bela, moderna e funcional. Letra D. Que outros nomes os brasileiros dão à sua capital? So, what other names do Brazilians give its capital? So, here you can say Brasília também é chamada. So you can use the structure that's in the text, ok? Então, Brasília, acento agudo no I, Brasília so it's also called, ok? Brasília também é chamada, também, so it is also called, ok? Então, Brasília também é chamada de capital federal, or Distrito Federal. It's just like you say DC, okay? You can say, oh, I'm going to DC. Então, eu vou para o Distrito Federal. Distrito Federal. So, Federal District or Federal Capital, ok? Capital Federal ou Distrito Federal.
pronto, gente. Obrigada. Até sexta-feira. Tchau.